mais um vídeo pro Diário de Motocicleta no canal O Caminho. E a ideia de hoje, a gente vai estar falando sobre as palavras de Jesus. E eu foco assim, as minhas palavras não passarão. E a gente vai estar lá em Mateus, no 31, capítulo 31, onde ele fala sobre quando ele está falando, ele está pregando. E no final, quase lá no final do texto, ele fala assim: tudo que eu tenho dito, as minhas palavras, tudo passará na terra, mas essas minhas palavras não passarão. E quando ele fala isso, a gente começa a pensar nos dias de hoje, o quão o evangelho de Cristo se tornou forte, mesmo depois de 2000 anos. Impérios subiram, impérios caíram, né? Mas o Evangelho de Cristo, ele se manteve. Até o Império Romano teve que se adequar ao cristianismo, mesmo depois de muitos anos perseguindo os cristãos. Constantino, ele tenta adequar as religiões, o paganismo, junto com o cristianismo. Ele sentia que o Império estava mudando a mentalidade das pessoas por causa da pregação de Cristo, dos seus discípulos, dos seus seguidores. E hoje a gente vê que a palavra dele está cada vez mais viva, cada vez mais forte. Então você começa a crer, ou te dá força na sua crença, que o que ele diz é a mais pura verdade. As suas palavras não passarão. Suas palavras, o que ele quer dizer? Isso, que as suas palavras jamais seriam esquecidas, né? Tudo que havia naquela época foi esquecido. Só não foi esquecido porque foi relatado nos evangelhos o que eles viveram naquela época, como parte histórica. Porque se não tivesse sido relatado, a parte histórica já teria sido esquecida, principalmente dos romanos. Muitos relatos ali que os historiadores usam com base na Bíblia. Então, todas as suas promessas, aquilo que ele falou, o que iria acontecer, como seriam as coisas, tudo aquilo que ele reservava para aqueles que acreditavam nele, leva você, por mais que algumas coisas ainda não tenham acontecido, mas é uma base suficiente para você não rejeitar o que ele falou. Acho que é praticamente quase impossível você rejeitar o que ele falou. Ele mudou todo um conceito de uma época, ele mudou todo o direcionamento de uma história. Por causa dele, mudou o calendário. Como não acreditar que um dia ele vai voltar? Como não acreditar que o que ele falou não é verdade? Tentaram manipular, tentaram mudar suas palavras, não foi possível. Porque tudo que ele falou tinha que bater com o Velho Testamento, tinha que bater com a Torá. E agora a gente entende também a questão do povo judeu. Por mais dificuldades, por mais problemas que eles possam ter, mas eles, por temor a Deus, eles se mantiveram íntegros em relação à Torá. E tudo que foi dito no Novo Testamento, os profetas maiores do Velho Testamento, os menores também, tudo batia com a Torá. Tudo trazia a referência da Torá. Você vai falar assim pra mim, mas eu não entendo essa questão da referência da Torá. Lá dos Levíticos, que faz parte do Pentateuco. São as leis cerimoniais de imolação do cordeiro. As leis cerimoniais que eram feitas anualmente, anos de restituição que era declarado por Moisés como deveria acontecer. Você percebe que tudo gira em torno disso, até o próprio Cristo, ele significa o Cordeiro Pascual, né? Por isso que ele fala que ele veio para cumprir todas as coisas, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, para que se cumprisse nele a salvação do homem.
Aqueles que vieram antes da vinda dele na cruz, eles tinham que ser justificados de alguma forma, então eles precisavam crer em alguma coisa. Por isso que existia o sacrifício do cordeiro. Por isso que eles faziam, eles iam até o santuário para sacrificar o cordeiro, mas para fazer uma alusão a ele que viria lá na frente. Que pena que eles não enxergaram isso. Mas hoje a gente tem uma luz tão plena da verdade, a gente vê a verdade tão plena, a gente vê o cristianismo em tudo, você vê as pessoas com seus nomes, né, com até suas imagens, apesar que a Bíblia não condena isso, mas você vê em todo lugar. Quantas pessoas são chamadas de Mateus? Quantas pessoas são chamadas de Marcos? Tiago, Lucas, Maria, José. Quantas pessoas são chamadas com os nomes que eram da Bíblia? Como a gente pode negar a influência do cristianismo ou das palavras dele, se isso está tão intrínseco, está tão misturado, né? Você fala, quer ver até no inglês também, Mary, James, né? Luke, Michael. É só uma tradução para o inglês, os mesmos nomes. O calendário também. Tudo se mudou por intermédio dele. E como não acreditar nas suas palavras? Quando eu falo para vocês assim, só levantar um pouco mais a cabeça, você vai ver as coisas de outra forma. Você vai enxergar a presença dele. Tá? Tão difícil assim, às vezes a gente tentar explicar, até pra gente também tentar viver também. Eu sei que não é fácil viver sobre o evangelho. A gente tem que abrir mão de muita coisa em relação a nós mesmos, condutas. Quantas vezes a gente tem que estar se freando para não estar falando mal de alguém, ou para não estar guardando rancor no coração em relação às outras pessoas que convivem com você. Mas é tão interessante quando fala que o Espírito Santo, ele habita em você, e ele é como se fosse uma voz por trás de você te recordando disso tudo, o que te faz bater o arrependimento quando você tem umas certas atitudes que não são agradáveis. Sabe? Você vê que não é uma coisa assim do seu pensamento. Uma hora você está pensando uma coisa, na outra hora você está pensando coisa totalmente contrária daquela atitude que não foi boa. Né? Como a gente consegue ser tão contraditório a isso? Eu acho que não é uma contradição. É a força espiritual tentando trazer a gente porque é certo. É que a gente não consegue enxergar isso, não consegue ver essa força que te impulsiona a tentar fazer o que é certo. Que te impulsiona a querer o que é melhor. Te impulsiona a ser melhor. E a própria Bíblia fala, não negligencie essa voz que ela anda dentro de você. Ela te faz recordar momentos quando você tem umas atitudes mais coerentes, ou momentos que você também não tem. Sempre isso é trazido à tona para você. Para que você possa fazer uma reflexão do que você é, ou aonde você quer chegar, ou aquilo que você não quer ser, que sempre está tentando te melhorar. Se não tem uma força espiritual maior do que essa que a gente enxerga, né, que nos move, se não tem algo que é maior do que simplesmente esse caminhar, essa parte física que a gente enxerga. Ele mesmo falou assim, e o vento? Você não vê ele, mas sente ele, mas não sabe para onde ele vai. Eu não estou vendo ele agora, estou fazendo essa filmagem aqui, você pode me ver o vento, você não vê, mas você vê as árvores se movimentando, as pessoas respirando, mas você não vê. Quer fé maior do que essa? Acreditar que tem algo que está se movimentando do seu lado e você não está vendo? E por que não acreditar que existe um mundo espiritual que toda hora está tentando entrar em contato com você? Que toda hora tenta levar você para algo melhor? A gente acredita em tantas outras coisas,
né? Acredita na física, na lei da gravidade. Mas se a gente pudesse ir para um outro planeta, para um outro lugar, que a gravidade não fosse tão igual a essa da Terra, como é que você faria? A gente sabe até explicar isso, mas na hora de sentir que tem algo que está te impulsionando para baixo, para se manter grudado nessa Terra, então como é que você me explica isso? Que todo o tempo ele está mantendo você fixo aqui nessa Terra, para que você não se desprenda dela, para que você ande sobre ela. Ou será que você nunca parou para fazer uma reflexão sobre isso? Olha quantas pessoas estão andando, presas à Terra, como fosse um imã grudado nela. E você não vê essa força, mas ela existe. Porque se ela não existisse, você estaria voando daqui. Né? Olha todo esse movimento aqui à sua volta. Um carro está se movimentando por causa de um combustível que explode dentro de um motor que se movimenta, faz ele se movimentar. Mas você não está vendo isso acontecer. Você vê que gera um calor, que gera explosão. Você vê todas essas. Você vê a coisa acontecer, mas você só sente, né? Você sente o calor, que é algo a mais do que a gente possa explicar. São leis que o próprio Deus construiu para que tudo se mantesse no seu lugar. Né? A gente olha, vê o mundo ao seu redor, você vê as pessoas se movimentando, trabalhando, entrando, levar o seu trabalho para casa, levar seu sustento para sua casa, fazendo a correria. Mas elas estão envelhecendo. Um dia essa grande maioria aqui que está do meu lado foi criança. Agora muitos que estão aqui são pais de famílias, que estão indo para o seu trabalho, estão voltando do seu trabalho. E tem alguém lá que está esperando para ele em casa, mas ele está envelhecendo, a sua idade está indo embora. E onde está o propósito de tudo isso? Como a gente pode ver tantas coisas, criar tanta coisa, imaginar tanta coisa para um dia isso tudo acabar? Né? Tem que ter um propósito maior para tudo isso. Tem que ter uma força que nos impulsiona a ser desse jeito. Tem que ter alguma coisa que é maior de tudo aquilo que a gente vê. Olha aquilo ali ó, que o homem construiu. Olha aquele prédio. Se não tem algo divino na mente de quem faz isso, né? Olha só esse prédio aqui também. Olha essas construções, olha a ponte que a gente acabou de passar. O homem com a sua inteligência, com a sua matemática. Quem foi que deu isso a ele? Você vê os animais, você não vê eles evoluindo nas suas coisas. Eles sempre mantêm a mesma dinâmica, né? De caçar, de criar fazer um ninho. Mas você não vê uma evolução. Você vê um instinto. Mas o homem não, ele evolui além do instinto. Né? E Jesus falou isso. Vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Por isso que eu falo, essas palavras não passaram. E não vão passar. Não tem o que fazer, não pode mudar a sociedade, pode mudar
o governo